nesse momento eu quero te incentivar a agradecer a Ele com as suas palavras. Agradeça do jeito que você sabe. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é bom. Nós te agradecemos que o Senhor nos trouxe a luz. O Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. O Senhor restaurou a nossa vida, a nossa casa, a nossa história, nos deu uma nova perspectiva e hoje nós somos livres para te adorar, para queimar as nossas vidas aos seus pés, para te entregar as nossas vidas aos seus pés. Pai, nós te louvamos porque o Senhor é bom, o Senhor é bom, nós te louvamos, Pai. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glórias a Ele, glórias a Ele. Quem tem mais para queimar pelo Senhor aí? Quem ainda tem energia pelo Senhor? Quem ainda pode queimar mais pelo Senhor? Quem consegue jogar o sono para fora e adorar o Senhor ainda nessa noite? Porque Ele merece, Ele merece, Ele merece. Glórias ao Senhor. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Abraça quem está do seu lado e fala: Deus é bom. Se você não conseguir ter coragem de falar para quem está aqui, imagina falar amanhã na rua. Mais uma vez, para o outro: Deus é bom, Deus é bom. Pai, nós temos ainda para queimar lenha para o Senhor. Nós ainda temos lenha para queimar o Senhor. Quem está acordado aqui pelo Senhor, glória a Deus. Ele virá, Ele virá, Ele virá. Glória a Deus, aleluia. Podei-vos ao sentar. Você gosta de falar essa frase de, né? Podei-vos. Cara, a vontade é senta aí, rapaziada. Mas como meu pai está aqui, podei-vos assentar. A paz seja convosco, amados. Aleluia. Glória a Deus. Podem descer. Obrigado, meus amores. Eu gostaria de apresentar o último preletor da noite. Glórias a Deus. Um amigo também. Não menos importante. Também teremos um vídeo para ele. Ele não sabia que tem um vídeo? Brincadeira, ele sabia. Gente, eu não entendo, mas eu quase tive que contratar espiões para achar algo de material desse cara. Ele acho que tem vergonha das redes sociais, ele é um cara reservado, a gente não tinha o que pôr dele. Por mais que a gente, as nossas famílias, vamos para cá um pouquinho, só o pessoal sair. As nossas famílias acho que andam junto há uns 20 anos, talvez, um pouquinho mais, né? Foram para o encontro com Deus. Assim, nada mais, nada menos que é o filho do pastor Jonas, está sempre aqui com a gente, todo ano ele vem, glória a Deus, é uma bênção. Acho que ele fortalece o coração de todos que aqui estão. E aqui é bênção pura, né? Em nome de Jesus aí. Ele aceitou de bate-pronto. Ele demora um pouco para responder, mas responde. Eu gostaria... Está no ponto aí? Vamos passar um vídeo? Vamos ficar um pouquinho para o lado, vamos ver se eles conseguiram achar alguma coisa desse homem, que esse cara é difícil. Esse é o pastor Daniel Souza, e ele é casado com essa mulher linda da foto, a Luísa. Fazem 12 anos que eles estão juntos, e nesses 12 anos, eles tiveram 3 bênçãos que mantêm ele ocupado até fora do púlpito: a Helena, a Olivia e o Joaquim. Ele tem 25 anos de história na Igreja Nova Aliança São Paulo, onde hoje lidera o Ministério de Louvor e pastoreia a juventude com muito amor há 13 anos. Mas essa história começou bem antes. Foram 15 anos servindo no King's Kids, inclusive se tornando um dos líderes do ministério. Ele também fez parte da equipe que trouxe o Nico para São Paulo. E se você não conhece o Nico, deveria conhecer. Embora tenha todas essas qualidades, ninguém é perfeito, né? Ele é corintiano roxo. Dá pra ver que ele é apaixonado por esportes, mas também é apaixonado por livros e, claro, música. Ah, e quando sobra um tempinho, é tiro, pancada e bomba. Mas calma, que é só no jogo Counter-Strike. Ele equilibra família, fé, futebol, jogos e trabalho, carregando um testemunho de influência, sendo luz até no ambiente corporativo. Inspirador demais, né? Mas se você quer saber o que move realmente esse coração, é melhor deixar ele mesmo mostrar. Coisa, né? É que eu pedi para ela não colocar quando ele ficava dançando com aquelas roupinhas super legais do King's Kids, sabe, gente? Ele queria que eu não falasse, mas eu não posso deixar de falar. Vamos orar pelo meu irmão, que eu sei que ele vai descontar, o microfone vai estar na mão dele, o pai dele já faz isso. Né, pessoal de São Paulo? Porque ele vai falar que aqui não é São Paulo, já conheço. Senhor, eu quero te agradecer pelo privilégio, Pai. O Senhor ter levantado nessa geração homens e mulheres de Deus, uma geração que tem impactado essa nação, Pai.
Daniel é um querido amigo que tem feito isso por tantos anos. Nós colocamos nas tuas mãos a vida dele, Pai, e que ele possa transmitir aquilo que está no seu coração para essa casa. Em nome de Jesus, Pai. Essa é a nossa oração. Valeu, pastor. Olá, igreja. É a primeira vez que eu ministro aqui, mas eu ainda lembro uns anos atrás, quando o pastor Dani Bonilha veio aqui, eu vim e foi meu primeiro grande desafio de tradução, foi muito difícil, mas foi bênção. Né? E eu estou muito feliz de estar aqui de novo, uma igreja que nossa família tem um amor muito grande, né? Vocês conhecem meu pai, eu conheço também muitos de vocês, e é um grande privilégio. Quando o pastor, né, o Willi, comentou comigo sobre essa conferência e sobre a oportunidade de estar aqui, eu não devo ter demorado, foi a mensagem que eu respondi mais rápido na minha vida. Demorei 2 dias só e confirmei. Mas é um grande privilégio e estar aqui hoje, para mim, é um grande desafio, né? Assim como sempre quando a gente tem um desafio de ministrar a palavra, né, o pregador, ele pensa muito naquilo que não vai colocá-lo em evidência, mas vai colocar o Espírito Santo em evidência. E essa é a minha oração nesse momento. Queria que você rapidamente fechasse seus olhos. E eu sei que nós já estamos tendo um ambiente cheio do Espírito Santo, mas eu queria orar mais uma vez, convidando Ele para estar aqui nessa noite. Senhor Jesus, nós ainda temos fome, nós ainda temos sede da Sua presença, Deus. E o que eu oro é para que nessa noite o Senhor possa continuar a ministrar os nossos corações, que não seja uma voz de um homem falando, mas seja a presença manifesta do Seu Espírito Santo nessa noite, Deus. O que nós queremos é poder, Senhor, ver o Senhor, Pai, é poder nos aproximar de Ti, Deus. O Senhor está disponível, o Senhor está ali, o que nós queremos é alcançá-lo, Senhor. Eu peço que o Senhor possa usar minha vida para falar com essa igreja maravilhosa e que o Senhor possa, Deus, queimar nos nossos corações. Queima nossos corações, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, a essa hora apenas com um objetivo, Senhor, apenas um objetivo, um anseio que é a Ti. Que o Senhor possa nos ministrar nessa noite, em nome de Jesus. Eu queria começar de uma maneira muito semelhante ao pastor Paulo. E uma das coisas que me impactou muito quando o pastor Will me falou sobre esse tema, e eu comecei a ver aquilo que eu iria trazer como uma ministração, é que justamente, esse é até um tema que você não vê de maneira tão comum, isso é muito legal, mas o contexto para mim desses versículos, ele diz tudo sobre aquilo que esses versículos deveriam dizer. Então quero ler com vocês, a partir do versículo 3, ali de Filipenses capítulo 2, eu convido você que está com a tua Bíblia a abrir ela, para ler comigo. Eu vou ler a partir do versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, e por isso também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Sabe uma coisa muito interessante que o pastor Paulo estava pregando, e ele falou muito sobre se esvaziar. Isso é absolutamente correto, porque aquilo que Jesus fez foi se esvaziar. Ele deixou aquilo que era o privilégio que ele tinha como Deus, para viver na terra conosco. E isso ele tem que sempre impactar o meu e o seu coração, porque isso fala sobre algo que não era necessário.
E por isso que o grande DNA, aquilo que foi a grande razão sobre uma atitude sacrificial, está embasada em uma coisa. E essa coisa se chama amor. Se não fosse o amor de Deus por nós, hoje nós estaríamos numa vala, merecendo a morte, porque nós não merecíamos nada. Nós não merecíamos, o que nós merecíamos era a morte, porque o nosso DNA de ser humano, que veio de Adão, era um DNA de desobediência, de rebeldia contra o Senhor. Mas aquilo que fez ele se sacrificar por nós, está embasado em algo que, da mesma forma como o Senhor nos pede para nos esvaziar, Ele pede para que seja o nosso DNA, quando nós olhamos para outra pessoa. Porque quando Deus olhou para nós, o que o moveu foi o seu amor. E a pergunta que eu te faço, e quando você olha para o outro, o que move o seu olhar? O amor é uma grande lente que Deus está te falando, use ela, para que você possa enxergar as coisas de uma forma totalmente diferente. O outro não é ninguém, o outro é alguém. O outro é alguém digno do mesmo amor que recebeu você. Sabe, eu pensando sobre a palavra, e é muito interessante, porque ao longo dos últimos, eu diria dos últimos meses, Deus tem impactado meu coração de maneira muito forte, principalmente quando me é imposto o desafio de pregar para a igreja. Eu sempre me vejo num grande dilema sobre o que pregar e como pregar. E Deus colocou uma palavra no meu coração em um dos momentos devocionais que eu estava tendo aí nas últimas semanas, lá no livro de Atos, que é um livro incrível. A base, praticamente do pentecostalismo, ela está muito baseada ali naquilo que diz no livro de Atos. E quando você lê Atos, quem aqui já leu Atos? Pelo menos uma vez. Eu diria que o crente tem que ler pelo menos Atos uma vez ou duas por ano. Mas se você sabe o que me apaixona no livro de Atos, aquilo que move meu coração é porque quando eu leio Atos, acima de ser um livro que revela sinais, maravilhas, revela o derramar do Espírito Santo sobre as pessoas, ele revela algo muito importante. Ele é um livro de encorajamento. Sabe por quê? Porque homens como eu e você são aqueles que estão descritos naquele livro. Homens que talvez o mundo olhasse e não desse a mínima. Homens e mulheres cheios de problemas, cheios de manias. Entre eles, aquele que negou Jesus 3 vezes. O livro de Atos conta sobre homens e mulheres que disponibilizaram o seu coração a receber o amor do Senhor, entender o que era esse amor e entender que esse amor, ele deveria ser a sua ferramenta para tocar o mundo. E é por isso que nós lemos nesse livro, é tão poderoso, porque são pessoas que entenderam que eram ferramentas de Cristo, ferramentas do seu amor, para impactar toda uma geração que necessitava ser impactada. Alguma semelhança com os dias de hoje? O que nós vemos quando nós olhamos para fora dessas 4 paredes? Alguém aqui acha que o nosso país é um mar de flores? Talvez você indo para a tua casa hoje, eu não vou falar que você vai encontrar 1, nem 2, nem 3, mas você talvez encontre umas 10 pessoas dormindo na rua. Talvez você vai passar por um bar, você vai ver alguém que está em depressão, bebendo todas porque não tem mais o que fazer. Talvez você vai chegar na tua casa e teu pai não vai estar lá, porque talvez seu pai é essa pessoa. Sabe, o mundo está carente de algo
E esse tem sido o clamor do meu coração. Senhor Jesus, me ajuda a ver a necessidade e agir. Porque não adianta nós vermos o outro e a sua necessidade, se nós não somos compelidos pelo amor de Cristo para fazer algo que vai impactar. Olhar o outro com compaixão é que quando nós olhamos alguém numa situação deplorável, nós temos que nos colocar naquele lugar e pensar: e se fosse eu? E se fosse eu? Será que eu gostaria que, se fosse eu olhasse para alguém e implorasse por algo, essa pessoa passasse reto? Será que, se fosse eu gostaria, sabe, de quando eu estou jogado na rua, vem alguém e vendo a minha necessidade, simplesmente vira para o filho e fala: vem para cá, porque aquela pessoa pode te fazer mal? O que a igreja se tornou, o que nós nos tornamos frente à necessidade. Sabe, o livro de Atos é um livro que vai contar pessoas que se disponibilizaram e deram tudo, deram a sua própria vida. Nossos primeiros mártires que nós vemos estão em Atos. Qual o primeiro mártir que é citado em Atos, alguém sabe? Estevão. E eu te pergunto, quantas pessoas alcançou Estevão? A Bíblia não fala sobre nenhum. E aí está um outro erro nosso, porque muitas vezes o motivo de nós buscarmos o outro é aquilo que o pastor estava falando, é o nosso próprio ego. Quando nós decidimos fazer aquilo que Deus está nos chamando a fazer, muitas vezes nós fazemos porque nós queremos que algum resultado seja atribuído a mim mesmo, e se não foi atribuído, eu não vou fazer. Sabe o que é triste disso? É porque talvez Estevão não tenha alcançado ninguém que seja revelado na Bíblia, assim como Pedro, quando pregou, e foram milhares que aceitaram a Jesus. Ao mesmo tempo que não fala de Estevão, sabe qual é o primeiro versículo do capítulo seguinte da morte de Estevão? Quem estava ali, diante do testemunho de Estevão? Paulo. Ou melhor, Saulo na época, né? Depois virou Paulo. Pensar no outro não é sobre resultados, é sobre obediência, é sobre amor, é sobre talvez viver uma vida onde a gente não vai ver que aquilo que nós estamos fazendo está gerando super resultados, mas muitas vezes o problema é no nosso olhar. Nós precisamos agir em obediência e em amor, assim como esses homens que abriram seu coração para agir do Espírito Santo. Quando nós vemos o início de Atos, o que eles estavam fazendo? Eles estavam buscando a presença de Deus. Jesus tinha dado uma promessa, nem todos ficaram. Se você for ler depois, você vai ver isso. Mas existiam pessoas buscando intensamente serem cheias do Espírito Santo. Porque fazer tudo isso que eu estou falando não é fácil. É muito bonito falar num púlpito que nós precisamos sacrificar a nossa vida. Mas a grande verdade é que isso é a coisa mais difícil que você vai lidar na sua vida inteira. Mas Deus não fala para você fazer isso sozinho. Assim como Atos, nós precisamos buscar a presença do Senhor, porque isso vai nos capacitar a não apenas enxergar o outro com compaixão, mas agir em obediência e sacrifício, para que o nome do Senhor seja levado para todos os lugares dessa cidade e seja exaltado nas mais altas alturas.
falando sobre o livro de Atos, uma história me chamou muito a atenção, como eu estava falando para vocês, e eu estava lendo, e eu já tinha lido essa passagem algumas vezes, mas eu senti o Espírito Santo falar ao meu coração, eu queria ler com vocês. Eu vou usar um pouquinho a Bíblia, então se você puder abrir comigo, né, um exercício aí. Atos capítulo 17, a gente vai ler a partir do versículo 15. Versículo 15 diz: os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam o que está tentando dizer esse tagarela. Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que viviam não cuidavam de outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Traduzindo, eram bem fofoqueiros esses caras. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Aí tem um pouco da pregação de Paulo, eu vou ali para o versículo 32 agora direto. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito, nós ouviremos outra vez. E com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. E aí entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com ele. Sabe, quando eu li essa passagem, algo me chamou a atenção. Conta que Paulo ali estava no meio da cidade, e ele viu que a galera era muito religiosa ali. Muito. Até ele comenta isso. E ele começa a falar as coisas, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que fofoca sobre isso, de repente fala mais pra gente. E o que Paulo fala? Eu vi que vocês são muito religiosos. E eu vi que vocês colocaram por aí um altar ao Deus desconhecido. E é sobre esse Deus desconhecido que eu anuncio a vocês. E sabe, igreja, eu estava lendo isso e o Espírito Santo falava ao meu coração, sabe? De uma maneira muito profunda. Porque essa passagem, ela está falando sobre uma dor, uma necessidade de pessoas que tinham todos os deuses do mundo na cidade deles. Mas eles não tinham encontrado nenhum Deus para preencher uma lacuna, que eles tiveram que chamar, que era a lacuna do Deus desconhecido. Isso fala algo para você? Porque hoje, quando nós olhamos aí para fora, como eu falava, quantos altares, quantos deuses nós vemos hoje? Quantos ídolos estão por aí? Mas uma coisa eu posso te garantir, porque é bíblico. Em todas essas pessoas que talvez tenham diversos ídolos, existe no seu coração um altar ao Deus desconhecido. Um altar que ninguém sabe como preencher. Ninguém sabe. Esse é o altar, é o lugar da dor, é o lugar da lacuna, é o lugar onde não há respostas. E por mais que eles digam, eles achem que tudo está preenchido, esse altar nunca será derrubado enquanto Deus não ocupar esse lugar.
Quando nós falamos do nosso próximo ou do outro aí fora, nós sempre precisamos entender exatamente isso. Que não importa o que ele te fale, o quanto ele fale que não precisa de Deus ou daquilo que você está falando, existe um clamor no seu coração que só vai ser respondido pela presença do Senhor. Quantos homens, quantas mulheres se sacrificaram exatamente por isso? Eu fico constrangido de ver tantas histórias por aí, sabia? Até histórias com finais felizes. Provavelmente até poderia citar minha família. Muitos de vocês conhecem meus avós, pastor Samuel, pastora Lígia. Eles até têm um livro, é muito legal você ler o livro, porque você vê tantas coisas que eles se doaram. Eles puderam enxergar necessidades na vida das pessoas e você vê que muita gente foi transformada. Muito daquilo que nós vivemos na igreja hoje é resultado do que eles fizeram lá atrás. Mas tem pessoas, como eu falei antes, que não necessariamente viram resultados, ou não viveram para ver eles. Mas eles entenderam esse altar, e eles fizeram algo para que aquilo fosse mudado. Uma história que sempre me impactou tão fortemente é sobre uma história que tem do movimento dos moravianos, que foi ali pelo século XVIII. Quem conhece esse movimento de vocês? Moravianos? Alguém? Esse foi um movimento que durou mais ou menos ao longo de 100 anos. E ali na Alemanha existiam 2 jovens, e foi um movimento que ele nasceu com uma missão de oração, e das pessoas que faziam parte desse movimento, eles oravam para que eles fossem a resposta de oração para aquilo que eles estavam orando. Ou seja, se eu estou orando para a minha cidade ser alcançada, eu sou a resposta. E 2 desses jovens, eu me esqueci o nome deles agora. Deixa eu ver aqui, eu acredito que eu tenho aqui. Bem, não sei onde está, mas você pode pesquisar depois. Uma história verídica com registros. Eu até procurei, fiz questão de fazer isso. Deixa eu ver como é essa história. E 2 jovens, eles começaram a ficar extremamente comovidos com uma ilha que era ali na África, e existiam apenas escravos nessa ilha. Era ainda a época que isso era algo normal. E eles começaram a orar por essa ilha. Deus alcança esses escravos. E eles não sabiam exatamente como ir, porque os donos, né, dessas ilhas, conta-se que o dono ele era ateu, e ele não queria saber de nenhum missionário indo para esses lugares dele. Fala que ele não queria de jeito nenhum. Ele tinha algo contra o clérigo, contra Deus, contra qualquer coisa que fosse isso. Ele tinha medo de que os escravos, eles se convertessem e eles começassem a de fato questionar a posição que eles estavam. E esses 2 jovens, eles insistiram com esse dono, falou: eu preciso, eu quero ir para lá. E ele não deixava de jeito nenhum. Até que a história conta que eles encontraram uma forma. E eles perguntaram para esse dono e falou: e se nós fôssemos como escravos? E aí o dono falou: ok, mas nem a passagem de vocês eu vou pagar. Conta que eles usaram o dinheiro da venda deles como escravos para pagar essa passagem. E é muito comovente, porque fala que quando eles estão embarcando ali para eles seguirem para essa ilha, fala que se juntaram muitos irmãos e estava todo mundo chorando. E quando esses jovens eles estavam muito felizes porque eles conseguiram realizar isso. E fala que enquanto eles estavam se afastando ali naquele barco, conta que um deles levantou os braços e disse: que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Entender que Jesus sofreu algo tão grande, não só por você, mas por aquele que talvez não vai ouvir da mesma forma que você ouviu.
Quem aqui se venderia como escravo para poder alcançar alguém? É fácil a gente ler uma história dessa. Difícil a gente se colocar aqui. Hoje a gente muitas vezes não dá nenhum prato de comida para alguém na rua. Como é que a gente faria isso? Essa história eu lembro que quando eu li a primeira vez, ela me quebrou de uma forma. Ela me quebrou muito forte. Porque eu falei, cara, eu sou nanico assim no reino. Quem sou eu? Pensar no outro com a lente de Cristo, com a lente do amor, é o que faz a gente fazer esse tipo de coisa, igreja. É isso. É a compaixão. É entender o sacrifício de Cristo por nós. De um Deus que não precisava ter feito o que fez, mas Ele fez. Das grandes diferenças entre o cristianismo e as outras religiões é exatamente esse. Ao invés de ser um Deus distante que quer ser adorado, é um Deus presente que se sacrificou por mim e por você. E é isso que tem que mover os nossos corações todos os dias. Algumas coisas que eu entendo que Paulo nos ensina com essa história. A primeira é que a gente precisa observar aquilo que está ao nosso redor. Versículo 16, enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Minha pergunta é, qual é a realidade que você está vendo todos os dias ao teu redor? Talvez alguns vejam, como eu falei, pessoas que estão passando fome. Talvez alguém outro trabalhe lá ali no centro, né? Agora que a Cracolândia parece que pode ter dado algum jeito, mas talvez você via muita gente usando drogas. Talvez você é o cara que passa na frente, voltando para casa de um bar e tem um senhorzinho que está lá todo dia. Cada um tem o seu campo, certo? Eu gosto muito dessa passagem porque é a primeira coisa que fala que Paulo observou. Antes de Paulo falar algo, antes de Paulo tomar alguma atitude, ele observou. Qual é a realidade das pessoas? Qual é o ambiente que você frequenta? Sabe, o que essas pessoas que estão ao seu redor, elas estão desejando, onde é que está a afeição delas? Porque a nossa observação, ela deve preceder uma ação. E uma ação que vai levar ao sobrenatural e agir de Deus. É uma sequência. O cristão tem que ser alguém inteligente também. Quem se considera inteligente aqui? Eu vi uma pessoa assim, não sei se é a minha. Você é inteligente, cara. Você está aqui, você está aqui às 10h40 da noite. Você é uma pessoa inteligente. Você está gastando teu tempo da maneira correta. Você é inteligente. Sabe, a gente precisa pensar. A gente precisa bolar estratégias, né? O pastor Will aqui revelou do King's Kids. King's Kids, quem não conhece, era um grupo que, através de artes... Alguém participou de King's Kids aqui? Não, né? Levanta a mão assim, né? Eu tô brincando. Cara, foi uma bênção na minha vida o King's Kids. E eu fui líder desse ministério aqui em São Paulo por algum tempo. E eu era coreógrafo, cara. Eu ensinava a galera a dançar. Não tem nada nessa noite que me faça fazer qualquer coisa de dança aqui, tá? Já aviso agora. Mas... Não, que isso, cara. Bem, primeira vez que minha esposa me viu, eu tava dançando na igreja dela com cabelão. E a mãe dela virou pra ela e falou: nossa, que menino é esse aí? Dança bem até, né? Ele falou: não tô brincando. Mas,
O King's Kids era um ministério que tinha uma estratégia, através de danças e teatro, você alcançar pessoas. Então, eu lembro, por exemplo, né, que eu ia para muitas campanhas. Então, eu fui até uma campanha, loucura, assim, eu tinha 7, 8 anos, eu fui para uma campanha, fui em Foz do Iguaçu, que a gente ficava ministrando, inclusive, na fronteira com o Paraguai, com a Argentina. Foi bem legal, mas foi um pouquinho tenso. Mas foi muito bom, porque a gente ia lá, a gente aprendia algumas danças, nos teatros, e a gente, metia uma caixa de som na rua, 30, 40, assim, crianças, jovens e adolescentes, e a gente começava a dançar no meio da rua. Fazer aqueles teatros lá, sabe? Alguém já deve ter visto pelo menos algum meme no Instagram, lá da galera colocando os cordões numa pessoa, sabe? Foi a gente que criou essas coisas aí. Ou a gente fez bastante, pelo menos. Mas eram estratégias. E eu lembro de ver muitas pessoas que se quebrantavam vendo aquelas coisas que talvez hoje você fale e fala, nossa, mas que coisa mais estranha. Não era muito estranho, na verdade, era bonitinho assim, um monte de criança dançando, era legal, era legal. São estratégias. Sabe, Deus ele quer usar a tua cabeça também, para que o reino dele seja estendido. Observe o ambiente ao seu redor, pense e ore sobre isso, sabe? Deixa que Deus revele estratégias que vão tocar no coração e na afeição das pessoas. Você lembra da primeira multiplicação de pães? A primeira multiplicação de pães poderia ser apenas um grande sermão de Jesus. As pessoas estavam lá, elas foram no monte, e existiu uma necessidade. Estavam com fome, estava na hora de comer. Talvez se fosse nós aqui, né, ia fazer igual os discípulos, né, manda o pessoal para casa, a gente não tem solução para isso. E Jesus ainda pergunta, né, fala, e aí, o que vocês fariam? Sabe, as situações, algumas vezes, elas parecem que não tem uma solução óbvia do seu lado. Mas o que Deus está querendo fazer é multiplicação de pães através da sua vida. Ah, mas foi algo sobrenatural. Deus quer usar você para o sobrenatural. Sabe, nós não cremos no cessacionismo, que não existe mais dons, não existe mais atuação do Espírito Santo. Não, nós cremos que o Espírito Santo é real e a sua atuação é real através das nossas mãos. Talvez a necessidade que você vai encontrar, sabe, que é alguém doente. Seja ousado, em vez de falar, só vai para o médico. Claro, vá para o médico, seja prudente. Mas por que não orar por aquela pessoa? Quando você tem um amigo que tem uma situação familiar, de uma família quebrada, por que ao invés de apenas oferecer, sabe, um abraço, um aconchego, você não pode falar, por que a gente não ora pelo seu pai? Eu vou orar com você, porque eu me importo com você. A atuação do Espírito Santo, aquilo que está escrito aqui é real. É real. As Escrituras são reais. O poder do Espírito Santo é real. A minha pergunta é, você crê ou você não crê? O sobrenatural sempre foi uma ferramenta do cristão. Sempre vai continuar sendo, até o fim dos tempos. O ponto é, você vai aceitar ser usado pelo Espírito Santo. Esse é o primeiro ponto que nós aprendemos, é observar as situações ao nosso redor antes de agir. A segunda é a gente sempre ver uma forma de conectar Cristo com as necessidades. Versículo 23 de Atos 17, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Paulo observou algo e foi criativo o suficiente para conectar Cristo àquilo. Quantas oportunidades nós temos de fazer a mesma coisa?
Uma das coisas que eu sempre recebi muitas palavras é em relação à atuação de Cristo no meu ambiente profissional. Eu sou muito grato por aquilo que Deus me deu, onde Ele me colocou, mas eu sinto o Espírito Santo muitas vezes me levando a tomar atitudes dentro do ambiente profissional que não são muito óbvias, mas que de alguma forma tocam no coração das pessoas. A criatividade, ela tem que ser parte de nós, observando aquilo que nós temos de necessidade ao nosso redor. A pergunta é: por que não conectar Cristo com elas? Conectar Cristo com elas vai te dar a oportunidade de falar com pessoas de maneiras como você nunca pensou. Vamos lá para a própria Bíblia. Quando nós lemos, a gente até cantou hoje, né? Sobre quem a música Tu És fala. Jesus e quem mais? Quando nós vemos, Jesus está ali, e primeiro que ele já desvia do caminho dele para passar por Samaria. Ele não faria isso, né? Um judeu não fazia isso, e ele desviou. E quando ele chega, tem a mulher recolhendo água do poço, e aí Jesus fala o que para ela? Dá um copo d'água para mim. Jesus devia estar com sede, mas a pergunta que eu tenho para fazer para você é: você acha que Jesus falou isso porque ele realmente estava com sede? Não. Cara, Jesus usou um copo de água para falar com alguém, para dar uma palavra para alguém. Vamos lá, a gente tem muito mais que um copo de água muitas vezes. Você está acostumado a beber essa água, mas olha, quero te falar que quem beber da minha água nunca mais vai ter sede. O quê? Nunca mais vou precisar vir aqui nesse poço? Jesus, Ele é Deus, mas se você quer criatividade, olhe para a vida de Jesus. Quantas oportunidades, quantas coisas Ele fez em meios que não eram óbvios. Conectar a Cristo às coisas que nós estamos vivendo, Ele vai te abrir muitas portas, para que você fale com os outros sobre aquilo que é a mensagem do reino. Amém? Estão comigo? Muito sono por aí? Então tá, tô na metade. Não tô brincando. Não, já vou terminar daqui a pouco. Se nós aprendemos que, ou melhor, Paulo nos ensina que observar a situação, conectar Cristo a isso é importante. A terceira coisa é nós termos a ousadia para falar, independentemente de consequências. Versículo 32, quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós ouviremos outra vez. Então você tinha dois grupos: os que deram risada e acharam nada a ver, mas você teve outros que falaram: pera lá, me fala um pouquinho mais disso aí. A ousadia de falar vai nos colocar em situações, talvez algumas vezes até constrangedoras. Não tem jeito, o evangelho é sobre sacrifício, principalmente do nosso ego. Mas no mesmo ambiente que existe zombaria, vai existir entrega. Sempre pense nisso: no mesmo ambiente que existe alguém tirando sarro de você, vai existir alguém que vai estar falando: pera lá, esse altar que eu tenho do meu Deus desconhecido parece que alguma coisa está mexendo com ele. Eu quero mais. Eu gosto muito de olhar para a história de grandes homens e mulheres de Deus, a história de alguns avivamentos. E um homem em particular que me chamou muito a atenção enquanto eu estudava para essa palavra foi George Whitefield. Quem conhece? Alguém?
Então você vai conhecer hoje. Bem, John Wesley você conhece. Esse cara, ele fez seminário com o John Wesley, tá? O que foi diferente é que esse cara nasceu numa taverna de bebidas alcoólicas. O pai dele morreu muito cedo, cresceu sem o pai. Ele sempre teve que trabalhar muito, desde pequeno, simplesmente por isso. Mas ele sempre foi muito dedicado, ele sempre amou muito a Bíblia. Então ele lia muito, se dedicava bastante ao ensino. Então ele se dedicava tanto que ele conseguiu a oportunidade de frequentar Oxford, que era onde ele conheceu John Wesley. A história conta que ele quase nunca conseguia pregar sem chorar. O cara era bastante chorão. Mas é por causa falam que ele era muito apaixonado pela palavra. Ele pregava como se cada sermão dele fosse ser o último que ele falaria. E o que é interessante da vida de George Whitefield é porque quando ele se tornou um pregador, ele começou a sentir Deus falando que ele deveria ser uma voz para apontar. Olha só, isso aqui foi forte. Conta a história que ele foi levantado para confrontar líderes da época, cristãos, para falar que eles não eram nascidos de novo. Era alguém chegar e falar para um pastor: você não é crente de verdade. Cara, já pensou que loucura é isso? Mas fala que na época, né, isso foi tão forte, ele começou a falar tanto isso que ele começou a ser expulso de todas as igrejas. E falava que até ele ia se hospedar em alguns lugares e alguns lugares não aceitavam ele para se hospedar por causa disso. E aí você fala: meu, o cara está fazendo alguma coisa errada. Mas o fazer e ser ousado levou ele, sabe para onde? Para o ambiente externo. E disse a história que ele foi o primeiro grande pregador fora das quatro paredes. Diz que quando aconteceu isso, ele algum tempo foi para um lugar chamado Bristol, que era onde tinham muitos carvoeiros, né? Naquela época, a galera trabalhava em peso nessas minas e tal. E falou que, a história conta que ele anunciou que ia pregar um horário ali para os carvoeiros e tal. E aí foi lá, deve ter subido numa caixinha de madeira lá e começou a pregar para esses caras. Estima-se que eram mais ou menos 200 pessoas, e fala que esses caras, todos brutos, começavam a ouvir as palavras dele, começavam a chorar. Aquela galera, você imagina, se quebrantando. Fala que em um ano, de 200 pessoas passou para 12 mil. E esse cara me impacta tanto porque a ousadia dele o levou a um lugar que foi muito diferente daquilo que ele tinha planejado para ele mesmo. Esse cara ele teria feito um curso de teologia muito fera. É isso. A Oxford era isso. E ele começou a fazer algo que o levou a pregar para fora, e de repente é alguém que de 200 foi para 12 mil, e estima-se que na vida dele, ele tenha pregado para mais de 100 mil pessoas. A ousadia vai te levar ao lugar onde Deus quer que você esteja. Se você não for ousado, você vai ficar estagnado. Sabe o que a pastora Sandra falou sobre a palavra aqui? Ela se encaixa muito com isso. Porque talvez Deus está te falando para fazer alguma coisa. Você muitas vezes está falando: Deus me fala, mas Ele já falou. Olha, de verdade, a grande maioria das pessoas que falam: estou esperando Deus me falar, Deus já falou alguma coisa para você. Pode ter certeza. É você que não está fazendo. E vou te falar mais. Se você ainda não ouviu nada, vai para Marcos 16, vai ler sobre o ID. Você vai saber exatamente o que Deus está te mandando fazer. Não tem desculpa. Seja ousado. Paulo está te dando aqui uma instrução muito clara.
Você vive em um ambiente, você observa necessidades, você consegue ver muitos altares de deuses desconhecidos ao seu redor. O que está faltando é ousadia para conectar Cristo a tudo isso. E último ponto para terminar: faça o sacrifício necessário. O mesmo Paulo que passou por todo esse episódio, ali no capítulo 18, versículos 1 a 3, e aqui eu vou ler por causa do tempo. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los, e uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Já pensou que loucura? Paulo foi aprender a fabricar tenda. Que coisa aleatória, imagina. Mas por que ele foi fazer isso? Porque existiam duas pessoas importantes que precisavam ser discipuladas, e depois você lê sobre elas, é muito legal. Priscila e Áquila são citados depois. Em cartas como de Romanos, você vai lá e está falando, olha, Priscila e Áquila. Cara, Paulo ficou lá 1 ano e meio, trabalhando com coisa que não tinha nada a ver com ele. O mesmo Paulo escreve ali em 1 Coríntios capítulo 9, 16 a 27. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. E qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos a pregá-lo. Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número de pessoas. Esse é Paulo. Feche seus olhos comigo. Ele ainda continua. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei. Para os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do evangelho, para ser co-participante dele. Vocês não sabem que dentre todos que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos que competem nos jogos se submetem ao treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Amém. Deus está te chamando para algo nessa noite. Nessa noite, você tem sentido algo no seu coração, o Espírito Santo te incomodando nessa noite, te chamando para tocar o outro com os olhos de amor, com paixão de Cristo. Como, pois, invocarão aquele que não creram, e como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como virão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Ó Senhor Jesus, toque em nós nessa noite. Nos faz enxergar, Pai, esse altar ao Deus desconhecido que está no coração das pessoas, que está erguido, Pai, aos montes nessa sociedade, e nos levanta como resposta. Nos levanta como resposta, Senhor.
Nos levanta como homens e mulheres que vão olhar para essa sociedade, vão olhar para os nossos ciclos de pessoas e vão olhar com as lentes de compaixão, com as lentes de amor, dispostos ao sacrifício que for, para que pelo menos alguém seja alcançado. Não nos faz olhar para resultados, porque o resultado não depende de nós. Nos faz olhar para o Senhor, para aquilo que nós podemos fazer, que são as nossas ações. Espírito Santo, age nos nossos corações, que sejamos compelidos a fazer o nosso chamado. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Abra seu coração para a atuação do Espírito Santo. Glória a Deus. Quem foi muito ministrado nessa noite? Mais uma salva de palmas ao Senhor. Gostaríamos de também dar um presente para o nosso querido irmão Dan. Tudo menos a camisa do Corinthians. Privilégio de ter você aqui com a gente, cara. Representando a sua família, né? De longa data. Já veio o avô dele aqui, já veio o pai dele aqui, o tio dele aqui, e agora veio você. Glória a Deus. Daqui a uns anos vem seus filhos. Glórias a Deus. Obrigado, mano. Tamo junto. Gente...